Olá, galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Não sei há quanto tempo que eu não gravo pro YouTube. Na verdade, eu tô vindo com uma outra proposta. Acho que seguindo a mesma lógica de que alguns YouTubers de política seguem. Vou dar um exemplo do Leandro Moura, Paulo Cogos, a antiga forma que o Olavo gravava. E considerando que agora eu tô direcionando bastante meus focos para a política, porque eu estou numa fase da vida que eu tenho que começar a mergulhar no que eu quero me envolver profissionalmente, eu vou gravar uma série de vídeos aqui para vocês, longos, falando sobre temas, sobre tudo que convém ao que eu considero a minha ideologia política. Eu não sei se ela se difere muito de todas as outras, não sei se não existe alguém que pense conforme eu penso, mas estarei trazendo para vocês todas as opiniões. E eu acho que, para quem me acompanha no Instagram, para quem me acompanha no TikTok, sabe que todas as minhas opiniões, elas cerceiam a teoria que eu tenho acerca da história da maçonaria e a história do capitalismo, a história do judaísmo em geral. E acho que é pertinente que nesse primeiro vídeo eu conte ela para que vocês assim possam entender nos próximos vídeos no que se pauta a minha ideologia, no que se pauta as ideias que eu tenho. Uh, por isso esse vídeo é mais que essencial para todos os outros, por isso que está sendo o vídeo de início, é, pela pertinência que se tem em esclarecer toda a linha histórica da humanidade, até porque a gente vive no mundo onde você não pode confiar mais em qualquer fato histórico, porque muitas das coisas que são contadas são narrativas, o que eu estou contando é uma narrativa, e daí você tem que aderir a uma narrativa e avaliar qual que é a mais próxima da realidade, de acordo com o seu pensamento, de acordo com as suas ligações históricas, sociais, sociológicas, filosóficas que você for fazer. E eu vou mostrar aqui o meu posicionamento. Por que falar da maçonaria? Porque nós vivemos num mundo capitalista e, para quem me conhece, sabe também que eu sou um crítico ao capitalismo. E além de todos os problemas que a gente tem, estão pessoas que saem beneficiadas pelos lucros que elas tiram disso. E essas pessoas não surgem do nada, não são pessoas que de repente se tornam ricas, de repente se tornam poderosas e conseguem ganhar dinheiro, de repente, e fazer suas grandes empresas, fazer seus grandes bancos e fazer um sucesso enorme para suas famílias. Mas são pessoas que herdam de seus passados, de sua história, uma relação social de soberania financeira. Quando a gente fala do capitalismo, a gente pensa no que Adam Smith trouxe nos últimos 500 anos, e eu gosto de usar os termos certos, os nomes certos para cada coisa, porque a gente tem que diferenciar o que a gente vive, o que a gente já viveu, o que a gente viverá. Hoje, nos últimos 500 anos, a gente vive em um regime, no quesito econômico, no quesito ideológico, político, a gente vive num regime liberal. E por que é importante você trazer uma diferença entre liberalismo e capitalismo? Porque o capitalismo ele existe desde os primórdios da humanidade, que é a relação de troca de capital, a relação monetária entre as pessoas, que vem dentro do feudalismo, vem antes do feudalismo. então é importante a gente traçar essa diferença de terminologia, para a gente saber do que a gente está falando. Porque se eu estou falando de capitalismo, eu estou falando de uma coisa muito ampla. E se eu estou pegando essa visão ampla, então eu sou a favor do capitalismo, porque eu sou a favor da troca monetária e dessa relação financeira que o ser humano conseguiu desenvolver por si só. Mas não sou a favor do liberalismo e dos males que ele trouxe, porque ele é um resultado de um grande processo da humanidade de soberania, de desigualdade e de uma seita, uma ideia, uma teoria que já tem muito tempo, de famílias, de grupos e de pessoas que sabe-se lá por qual motivo. Então, o que eu estou trazendo aqui não é um estudo científico comprovado, até porque
eu duvido alguém conseguir comprovar alguma coisa acerca do tema que eu vou falar, que é da maçonaria, mas o que eu estou trazendo são as informações que a gente tem até hoje. Agora é dia 9 de setembro de 2024, as informações que eu tenho até então. Bom, nós também, para quem me conhece, ó, o WhatsApp pipocando. Talvez vocês ouçam o WhatsApp aí. Para quem me conhece, sabe que eu sou católico e tudo que eu vou contar se pauta na história do catolicismo. Porque se eu sou católico autêntico, sou um católico de verdade, eu acredito que minha igreja conta toda a verdade. Tenho fé na minha igreja e nos seus dogmas, na sua tradição, na sua história e nas suas escrituras. Então, uh, vamos partir da onde a gente pode considerar o início da problemática, que é da divisão das tribos abraâmicas. Uh, as tribos abraâmicas, eu posso até pegar aqui, eu viro de costas para vocês, e vocês vão ver nessa telinha aqui. Vamos pegar aqui Abraão. Abraão tem alguns filhos. Isaac, Ismael, Zinram, Midian, Joxã, Gisbaque e Medã. Quem importa é Isaac e Ismael, porque essas duas tribos que partiram desses dois filhos de Abraão são tão importantes que refletem nos problemas que a gente tem hoje com a guerra de Israel e Palestina. No caso, eu não sei respectivamente a quem, mas eu acho que Isaac deu origem às tribos islâmicas e Ismael deu origem às tribos judaicas. Isso significa que Ismael era judeu e Isaac era islâmico. No quesito religioso, que é muito importante ele ser. Deixa eu botar o WhatsApp aqui. Mas é muito importante em ser deixado claro isso, porque muita gente pensa que o que eu vou falar e o que as pessoas que teorizam acerca do que eu estou dizendo falam se inclui na questão racial dos islâmicos, dos árabes e dos judeus. E não. Até porque você querer atrelar, não que não fosse possível, mas você querer atrelar problemas sociais a raças, problemas políticos a raças, a etnias, já chega no ponto do racismo, da xenofobia e daí, no caso dos judeus, do antissemitismo. Então, nós estamos falando de religião. Bom, não significa que Ismael e Isaac sejam judeus ou islâmicos, mas eles deram origem às tribos que foram se formando durante os processos da humanidade e se tornaram o povo islâmico, que hoje é enorme, e o povo judeu, que é restrito, né? Não é pequeno, mas é bastante restrito. Não sei se passam de, sei lá, 40 milhões de adeptos da fé da fé judaica, mas é bem restrito em relação ao catolicismo, em relação ao cristianismo em geral, em relação ao islamismo e a diversas outras religiões, hinduísmo e etc. Enfim, aqui está o início. Isaac e Ismael fundaram suas tribos e nós vamos focar nas tribos de Israel, porque é delas que começa a se formar o judaísmo, que é a religião que a gente vai focar. Até porque o islamismo, a gente pode até fazer vídeos específicos falando do islamismo, mas não tem muito o que eu falar sobre o islamismo. Apesar da gente saber que o que partiu de Abraão são as três coisas mais importantes que existem no mundo, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, para entender o contexto que a gente vive hoje no mundo, e qualquer coisa a gente consegue entender a partir de Abraão. Ainda assim, eu posso fazer um vídeo falando especificamente do islamismo, e vou fazer, porque tem muita coisa importante a ser dita, mas aqui nós vamos focar na história da maçonaria, que parte das tribos judaicas. Para quem frequenta a fé judaica e conhece os dogmas, os ideais, sabe
que o judaísmo é uma religião que compartilha muito dessa irmandade entre os participantes. E a princípio, isso era dado a todos os participantes do judaísmo em seu início, porque ele era tão restrito a ponto de todas as pessoas serem umas. Porque era algo que partia dos 10 mandamentos. É importante ressaltar que, se a gente for pegar a Bíblia, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é algo exclusivo do cristianismo. O Antigo Testamento são as mesmas escrituras que o judaísmo utiliza. Então, os 10 mandamentos da lei de Deus, o Deus Pai do catolicismo é o mesmo Deus do judaísmo. E um dos mandamentos é amar ao próximo como a si mesmo. Então, isso foi algo difundido na religião judaica, que gerou a irmandade que existem entre os participantes, os fiéis dessa religião. Mas o que ocorre? O judaísmo se não a religião mais antiga, uma das mais antigas. E a mais antiga do ramo abraâmico, né? Quando as tribos de Israel vão começando a crescer, os hebreus e todo o povo das tribos de Judá, da região da Galileia, e daí eu posso até pegar uma Bíblia, mas eu não vou pegar porque não convém ao momento, mas qualquer Bíblia que você achar católica aí vai ter, não qualquer, mas a maioria, vai ter no seu início e no seu fim os mapas da região por onde Jesus viveu. É a região que hoje está Israel, região de Jerusalém e tal. Passa também pela Cisjordânia ali, mais ou menos. É nessa região, onde hoje está acontecendo a guerra de Israel e Palestina. E nessa época, aquele lugar era dominado pelo Império Romano. Então, não sincronizado, essa dominância do Império Romano não era sincronizado com os fatos que eu estou dizendo aqui. Isso é importante de ser dito porque possivelmente eu esteja assíncrono, né? Não esteja dando os fatos em ordem histórica. Porque eu vou pegando as coisas e vou acrescentando informações. Então, o Império Romano ele chegou ali na Judéia e tal, se não me engano, por meio de 300 a.C. Se não me engano, mas posso estar errado, posso estar equivocado aqui. Enfim, na época de Jesus, o Império Romano já estava lá. Mas nem é essa parte que importa. O que importa é que as tribos judaicas cresceram. A religião judaica cresceu, as leis que tinham no ambiente eram pautadas na fé judaica. E até então, a premissa era certa, porque Jesus não tinha chegado. Então, até aquela etapa da humanidade, o judaísmo era a religião vera. Até Jesus nascer, claro. A premissa era certa. Mas, ali, quando depois de muito tempo de Abraão e tal, que Abraão a gente tem aqui, não tem nem a época dele, eu não tenho de cor as datas, né? Mas passou-se muito tempo desde Abraão, desde Isaac, desde Ismael, até o que eu estou querendo introduzir como contexto para vocês agora. A religião do judaísmo já era muito grande na região de Israel. E com isso, nós tínhamos reis, nós tínhamos liderança, nós tínhamos escribas, nós tínhamos doutores da lei, nós tínhamos diversas pessoas que exerciam seus papéis sociais que tinham uma relação de liderança com quem era apenas uma pessoa normal, ali na Judéia em geral. Então, se a premissa era certa, do judaísmo ser a religião a ser levada naquela época para as pessoas através das leis, através do Estado, a prática não estava certa. Porque nisso, os fariseus, os doutores da lei, os reis, começaram a levar vantagem através da religião que era certa. Então, se a princípio o judaísmo estava certo,
aqueles que os sustentavam não estavam mais, porque eles largavam a razão, largavam a tudo de certo que eles podiam se apoiar na religião deles, pra, pela ganância natural do ser humano de querer liderar os outros. E aí, quando o judaísmo vai crescendo bastante, começa a se gerar o alto clero judaico. E daí já estão os sumos sacerdotes e esses todos poderosos que eu já disse, que eram as pessoas que usavam da fé judaica para tirar proveito. E daí criavam leis encabidas, eram, sei lá, 600 leis. Se hoje nós temos 10 mandamentos, nós tínhamos 600 mandamentos naquela época. Lei de Talião, eu acho que tem relação, não direta, mas você sabe que se na Mesopotâmia estava acontecendo alguma coisa, as influências eram levadas rapidamente para outros lugares ali da proximidade. Foi assim que o islamismo se difundiu, né? Foi com a rapidez de que a rapidez que levava de um mercador islâmico levar até a África ou até outros lugares do mundo a sua fé. E as coisas são relativamente rápidas assim, se você for pensar numa linha do tempo geral da humanidade. E o judaísmo se tornou grande dessa forma. E dessa mesma forma começou a se criar o alto clero judaico, porque na verdade eu estava falando da lei de Italião, né? Eu me perdi aqui no negócio, mas eu voltei pro ponto do alto clero judaico. Se formou o alto clero judaico para restringir as pessoas que estavam levando vantagem através da religião daquelas que eram apenas fiéis. Porque tinha os judeus comuns, pessoas comuns, que não eram poderosos, eram comerciantes, pessoas comuns do de Israel. E tinha os poderosos, que eu já citei os nomes, né? Os poderosos e tal. Então tá, chegamos no alto clero judaico. Lembrem que uma premissa que não se solta, um pressuposto que não se solta no judaísmo em nenhuma circunstância é a irmandade. Agora, numa religião gigante, como que você faz irmandade? Como que nós católicos hoje fazemos irmandade, sendo que a gente não conhece a comunidade católica inteira? E num ambiente limitado de Israel, porque Israel não é um lugar grande, é um território pequeno. A ideia era que a Irmandade abrangesse em todas as pessoas. Mas a religião judaica já estava tão grande que era muito difícil. Então, a relação de irmandade dos judeus comuns era uma relação de família, de amigos, eu te ajudo, mas eu não consigo ajudar todo mundo. Agora, no alto clero, isso era muito mais restrito, que eram menos pessoas. Então, essa relação de irmandade continuava para quem era amigo ou para quem não era amigo, mas era do alto clero judaico e a pessoa não se conhecia, mas é uma relação de irmandade. E a partir disso, começam a se formar famílias, começam a se formar oligarquias de poderosos que, nessa relação de irmandade, restringiam ao seu próprio ciclo de relacionamento o poder que as pessoas tinham. E daí começou a se criar uma relação de desigualdade, porque nós tínhamos judeus comuns que estavam entre o povo pobre de Israel e as pessoas do alto clero judaico, umas colaborando com a outra de forma que hoje, se a gente for usar a terminologia, o campo lexical da política, a gente usaria a palavra corrupto, de forma corrupta, essas pessoas do alto clero judaico beneficiavam umas às outras. Então é benefício para mim, benefício para você, é uma irmandade, nós todos temos que nos ajudar. E se uma pessoa do alto clero judaico estava em prosperidade, então todas deveriam estar. Mas todas não eram um grande número de pessoas, era um número restrito. Daí assim vai se formando todas as relações de poder. E o poder, quando a fonte de poder para esse alto clero era a fé, isso significava que eles poderiam fazer qualquer coisa em nome da fé. Então as leis
religiosas eram seguidas estritamente. Isso acontece hoje no islamismo. Muito semelhante ao que acontece hoje no islamismo, inclusive. As leis religiosas eram impostas, as interpretações viam de acordo com os sumos sacerdotes, e daí os doutores da lei colocavam, os cobradores de impostos seguiam essas leis para cobrar dos pobres, e enfim. As pessoas que estavam no alto clero judaico, os conhecidos das pessoas do alto clero judaico, se beneficiavam, eram as pessoas mais ricas, eram as pessoas que tinham as suas ceias, seus banquetes todo domingo. E entre essas tradições, além do calendário que nós já conhecemos do judaísmo, que é vigente até hoje, qualquer judeu comemora, era comemorada a Páscoa entre esses grandes poderosos. E, pô, numa época que não tinha tecnologia, não tinha um grande aparato social, político, o grande privilégio que as pessoas poderiam ter, que mostravam seu poder, era uma ceia, era um banquete, era usufruir daquilo que o mundo dava de fruto para todas as pessoas, mas que eram limitadas apenas aos poderosos. Então, quanto tempo a gente já tem? A gente já tem 21 minutos. A gente vai passar um tempão falando aqui sobre maçonaria em geral. Enfim. Uma das coisas que eles poderiam comemorar e que mostravam o seu poder era a Páscoa, que não era algo acessível a todos. O pobre não ia. Ele assim, comemorava a Páscoa, não tem conhecimento de quanto disso é religioso, quanto do feriado da Páscoa era religioso com o judaísmo e, portanto, quanto que as pessoas mais populares comemoravam, mas sabe-se que as pessoas mais poderosas comemoravam. E na paz, e daí? Agora nós já estamos falando da era de Jesus. Se esses poderosos tinham na mão deles a religião, aí encaixa-se entre os poderosos Herodes, encaixa-se entre os poderosos milhares de personagens que a gente vê durante a Bíblia já no Novo Testamento, que fizeram uma baderna, que quiseram fazer. Me desculpem, eu não lembro o nome do rei, que eu não sei se nem se foi Herodes, mas eu acho que não, que mandou matar os bebês quando Jesus nasceu. Era desse meio dos poderosos. Era desse alto clero judaico. E tendo o judaísmo em suas mãos, eles conseguiam manipular toda o povo popular. Então as pessoas, esse alto clero tinha seus benefícios e o povo judaico não percebia. E não reclamava e não reivindicava que eles também deveriam ter os mesmos privilégios. Não sei qual é o ponto teológico e qual é o ponto que sustentou essa manipulação do alto clero, até porque isso é próprio da religião judaica, eu não conheço ela profundamente, mas fato é que depois de Jesus nascer, filho de Deus, filho do homem, realizar milagres por aí e ameaçar a força que esse alto clero tinha, porque a força que esse alto clero tinha estava pautada na fé judaica. E se a fé judaica fosse substituída pelo início do cristianismo primitivo, dos apóstolos, de Maria e de todo mundo que cercava Jesus, então acabava o poder que esse alto clero judaico tinha. E, portanto, nessa ameaça, o que vem como ordem, matem Jesus. De todas as formas possíveis. Como que o judaísmo, o alto clero judaico, manipulava o povo judeu e o Império Romano, que era o Império Romano, o maior império que a gente tem depois do Império Mongol, o mais organizado e mais potente. Como que eles conseguem levar ao Império Romano, mais especificamente a Pôncio Pilatos, não vou estar usando a terminologia certa, mas o governador da província de Israel, lá do Império Romano, como que eles conseguem levar a Pôncio Pilatos a ideia de matar Jesus? Com poder. Porque o poder ali da Judéia não estava na mão de Pôncio Pilatos. Não estava na mão dos Césares. Estava na mão do alto clero judaico. Assim como em qualquer outro lugar. No Império Persa, o poder estava nos reis.
do Império Persa, em qualquer região do Império Romano tinha-se, claro, uma reverência ao César, mas não era uma relação direta de poder. O César era só uma pessoa lá que as pessoas reverenciavam porque era o superior. Mas não significava que ele dava as ordens que as pessoas obedeciam. As ordens que o povo da Judéia obedeciam eram as ordens dos grandes sábios do judaísmo, que era o alto clero. Saibam que clero ele significa o corpo religioso, né? Então nós temos o clero católicos, padres, bispos, arcebispos, cardeais, papas. Temos o clero do islamismo, que eu não sei, e o clero do judaísmo. Por que eu digo alto clero? Porque são realmente a classe superior que manda nos rabinos e em todo o clero. Porque eu não tenho como confirmar que era o clero inteiro do judaísmo que coordenava isso. Eu imagino que o clero comum do judaísmo recebia ordens do alto clero para falar o que deve ser feito, falar o que deve ser falado. Não que o clero não tivesse informações extras sobre a manipulação que o alto clero mantinha. Tinham, assim como padres hoje têm informações que nós leigos não temos. Mas não era uma relação direta de poder que o clero comum tinha. O poder estava linkado ao alto clero. E nisso surge como ordem no alto clero judaico matar Jesus. Porque o filho do homem estava ameaçando os seus poderes. E sobre aquelas leis que eles mesmos manipulavam para manter os seus poderes, Jesus estava fingindo ser o filho de Deus. E aí, a gente volta para a tradição da Páscoa, porque na tradição da Páscoa tinha uma coisa comum de você soltar um prisioneiro e condenar outro à morte. E nas vésperas da Páscoa, Jesus tinha sido preso. Foi pego, após Judas Iscariotes o traí-lo, foi pego, foi preso. E daí, quem coordenava esse evento do judaísmo, da Páscoa, era os Pilatos. Isso porque o poder estava na mão do alto clero judaico, mas a logística do Estado estava na mão dos Pilatos. Ele era o governador. Importante que vocês guardem essa informação. O Pôncio Pilatos era o governador, o alto clero judaico eram os conselheiros. Guardem essa relação de conselheiros e governador, porque os conselheiros acabam sendo mais fortes que o governador, ou seja, o governador obedece o que os conselheiros dizem. E os Pilatos organiza, coloca Barrabás, um ladrão que tinha lá na Judéia, e Jesus. E as pessoas manipuladas pelo alto clero judaico, que são fiéis judeus e que são iludidos pelas regras, pelas leis do judaísmo, pedem a morte de Jesus. Esse é o primeiro ponto de manipulação assim grave. Porque, querendo ou não, os judeus mataram o Filho de Deus. Minha interpretação, o problema foi falta de fé? Foi. Mas acho que para além da falta da fé em Jesus Cristo, vem a força que o mal teve através da soberba, através do orgulho, através da ambição que o alto clero judaico tinha. Então o maior problema estava no alto clero judaico. Enfim, Jesus é morto, Jesus ressuscita, as chaves do reino dos céus foram entregadas a Pedro, e coisa que deve ser botada na cabeça, porque a Igreja Católica é a igreja oficial, a igreja real, que mostra toda a realidade que a gente tem no mundo. Porque foi Pedro que teve contato direto com Jesus Cristo, que recebeu de Jesus Cristo a ordem de coordenar a igreja. E não nenhuma outra que exista no mundo hoje. Se você for judeu, você vai estar completamente inteirado da fé, se não for manipulado, completamente inteirado da fé pré-Jesus. Mas todo o mistério divino
inclui a passagem de Jesus, porque nós temos três. Nós temos uma Santíssima Trindade. Deus Pai, o judaísmo reconhece. Deus Filho, o judaísmo não reconhece. E Deus Espírito Santo demanda do conhecimento completo de quem é Deus Pai e Deus Filho para ser conhecido completamente. Então pode ser até que o judaísmo tenha o conceito de Espírito Santo, mas se ele não conhece o Deus Filho, então ele não vai conhecer por completo o Deus Espírito Santo, como ele funciona, como funcionam os pentecostes, né? Uh, então, isso deve ser considerado. A Igreja Católica é a real igreja, independente do que acontecer, até porque Deus coordena a Igreja Católica e não seria de repente que Deus falaria: ah, vou abandonar, agora os papas vão ser tudo ruim. E daí, uma crítica aos sedevacantistas, aos protestantes: Papa é Papa. Papa é sucessor de Pedro. Papa é olhado por Deus. Papa não tem erro. Papa é incorruptível. Os antipapas, e vem essa teoria do antipapa, né? Realmente, nós tivemos antipapas na Igreja Católica. Mas os antipapas que existiram foram rapidamente retirados. Rapidamente a Igreja Católica entrou em controle de novo. Porque se o Papa é o errado, nós temos um grande legião de cardeais, legião de arcebispos que avaliam isso. Enfim, não era. Eu tô chegando muito pro tempo recente, né? Mas enfim, Jesus. Então a Igreja Católica é fundada, na verdade, por Pedro. Passam-se 300, se eu não me engano, 300 anos, e o Império Romano adota o catolicismo como religião oficial. Isso se dá um processo claro, porque assim, o catolicismo ele é uma religião que deriva dos ensinamentos bíblicos, mas se deriva também da razão. Então a lógica aristotélica, a filosofia é algo muito padrão na catequese católica, na teologia católica. E como o Império Romano não tinha lá grandes intenções futuras, era só um grande poder que tinha se difundido, principalmente no quesito militar, era praticamente uma selvageria completa, e daí a gente vê o conceito do pão e circo e tal. O Império Romano aceita facilmente a Igreja Católica quando lhe é convencido que Jesus era filho de Deus. E daí a gente vai ter uma. Vou passar brevemente pelo que acontece depois, porque daí nós temos o Constantino, né? Imperador Constantino, firmando a Igreja Católica, daí surge o credo niceno Constantino Napolitano, não sei. Constantinopolitano, não sei. Muito difícil, tá? Mas é a profissão de fé original do catolicismo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso. Tem aqui, ó, um livrinho com as orações. Uh, Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus da luz, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Enfim, é uma profissão de fé que mostra todos os dogmas, todos os pontos que sustentam a Igreja Católica como a igreja oficial. E daí nós temos o credo atual, que é o credo mais fácil, né? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Tudo isso daqui, na profissão de fé, conta todos os episódios que eu estou contando para vocês aqui em 35 minutos. Bom, temos daí nós temos a questão do gnosticismo. A gnosticismo não tem muito específico, é só uma questão teológica ali que se divergiram
não tá tudo bem porque a igreja real é a igreja católica apostólica romana. Mas os ortodoxos não recebem a Eucaristia, infelizmente, não estão vinculados nem em comunhão com Deus realmente, mas pelo menos a questão teológica, filosófica, de fé, não está tão distante. Então dá para. Sabe-se, até pela cultura ali da Rússia e dos reinos do Oriente, que foram ortodoxos, que as pessoas pelo menos estão bem coordenadas na fé. Isso a gente vê pelo Império Bizantino. O Império Bizantino é o meu império favorito aí. Como que as coisas eram organizadas e bem feitas, né? É, Daí vai se passando o tempo, o Império Romano cai, se forma do Oriente e do Ocidente católico romano, do Oriente católico ortodoxo, enfim, um monte de coisa acontece. Daí aqui que eu acho que vai ver um pouco do assincronismo, porque eu vou citar alguns dos pontos que sustentam toda a história da maçonaria, né? Porque a gente está nisso, a gente parou no nosso claro judaico. O Império Romano se tornou católico, Judá fazia parte do Império Romano, o Império Romano caiu, formaram outros reinos, a Igreja Católica se difundiu, ganhou muito poder. E nós temos as primeiras cruzadas. E se eu não me engano, na terceira, não sei de cor, mas em uma dessas cruzadas, o que eram as cruzadas? Essa época que a Igreja Católica reinou é a era exemplar que nós temos para a humanidade. Que é quando tudo que o ser humano fazia na política, fazia em seus reinados, se voltava a Deus, a princípio, né? A Deus e aos dogmas católicos, que é uma coisa belíssima e se a gente pudesse viver isso hoje seria lindo. Mas, claro que nós temos polêmicas, nós temos manipulações, porque assim como aconteceu no nosso clero judaico, aconteceu não no clero da Igreja Católica, mas na relação feudal que tinha entre senhor feudal e igreja, porque a igreja, ela era, apesar de ela ter as suas próprias terras, ela era um pedaço dos feudos, né? Então tinha uma relação entre igreja e senhor feudal que às vezes era de manipulação. Então, para o interesse do senhor feudal. Isso é um problema, né? Mas a gente pode até adentrar um pouco mais nisso em outros vídeos que eu for fazer falando sobre história, porque isso não é algo que repercute muito na nossa história atual. Uh, então tivemos as primeiras cruzadas, um movimento lindo de católicos que foram lutar, e daí a gente já tem o início das tribos islâmicas, foram lutar contra aqueles que estavam difundindo a fé incorreta às pessoas e, junto dessa fé incorreta, difundindo outras coisas erradas, como as guerras, como os abusos, como as injustiças, que o islamismo sempre impulsionou em seus territórios dominantes, né? No território, na parte do judaísmo já era bem claro a relação de desigualdade. A gente vê na Bíblia as narrativas de pessoas pobres que iam até Jesus pedir, pessoas doentes que eram excluídas e tal. Nós tínhamos uma relação bem típica do que a gente vive hoje ali na parte de Israel. E uma das cruzadas foram feitas lá. Cruzada bem sucedida, entre aspas. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas bem sucedida. Conseguiu se dominar conseguiu se dominar todo o território de Israel ali pelos católicos. E durante esse tempo vigente da liderança católica ali em Israel, o judaísmo foi combatido, assim como qualquer outra fé em qualquer outro lugar do mundo onde o catolicismo estivesse. E por que é importante saber que o judaísmo foi combatido? As pessoas que não eram nosso clero, que eram judeus comuns, o judaísmo continuava crescendo, né, naquela região, apesar que em algum momento, se você for pegar um gráfico de crescimento, começou a virar uma constante, ou um aumento muito pequeno, porque uh, o judaísmo já era algo comum das pessoas que moravam em Israel,
E no fluxo de antepassados morrerem e novas pessoas aderindo à religião, no fim continuava igual, né? A taxa de pessoas que eram adeptas à religião. Mas enfim, o judaísmo foi combatido e nesse tempo que a Igreja Católica esteve ali, enfim, o alto clero judaico perdeu seu poder, porque já não tinham mais, eles já não tinham mais aquela ferramenta que dava poder a eles, que era a fé judaica. As pessoas que eram judeus aderiram à Igreja Católica, talvez não completamente, mas já não tinham o mesmo contato que tinham antes com o judaísmo. Uh, e assim, o alto clero judaico ficou sem vez. E mais do que ficar sem vez, estava sendo combatido com riscos altos de morrerem ou serem pegos pelas cruzadas. Qual a saída daqueles poucos judeus restritos ao alto clero judaico para se salvarem? Fugirem. E fugirem para onde? Qual o lugar mais próximo que eles não iriam encontrar cristãos? Na região da Alemanha e da Suíça, que era o lugar onde estavam os bárbaros na época, né? O povo dos. é, Eu esqueci o nome do reino. O nome do reino é o mesmo adjetivo que se dá para alguém que sai quebrando as coisas na rua assim. É... Sai quebrando patrimônio. Eu esqueci o nome do reino alemão. E, enfim, tinham diversos reinos ali rústicos, bárbaros, eram tratados como bárbaros pelos povos latinos, né? O povo da Espanha, o povo da Itália, o povo da França, que não era Itália, nem Espanha, nem França, né? Porque a gente tinha outros reinos na época, mas aquele povo dali, o povo latino, em geral tratavam aquele povo como bárbaro. E tratando eles como bárbaro, não tinham relações nenhuma com eles, nem presença nos seus territórios. Então nós não tínhamos latinos, nós não tínhamos católicos na região da Alemanha e nem da Suíça. Enfim, os alto clero judaico vai para lá, e agora, sem ser um alto clero judaico, porque não existia mais religião judaica da forma que existia antes, eles eram apenas um grupo de ricos, poderosos, que tinham adquirido terras. O feudalismo ele tem que ser entendido como algo que se tornou um fenômeno. Então as pessoas não eram oficialmente, nós somos feudalistas. Mas quem tinha terra era quem era poderoso. E os poderosos lá de Israel, saindo de Israel por causa das cruzadas, vão para a Alemanha e para a Suíça e conseguem suas terras lá e ficam reclusos na sua própria irmandade. Então, a relação que eles tinham entre alto clero continua funcionando, mas eles não tinham mais a mesma relação de liderança. Então, eles só ficavam lá. E passaram lá por quantos anos? Eu não sei se eu cheguei a contar isso em algum vídeo do TikTok ou do YouTube, ou de alguma rede social aí, do Instagram, mas imagine, né? Nós temos aí, vai, 1.200, 1.300 anos de dominância católica dos estados aí europeus. Eles ficaram por 1.200 anos reclusos em suas terras da Alemanha. Não exatamente 1.200 anos, porque alguns outros fenômenos começam a acontecer. A cultura latina vai sendo levada para a Alemanha, vai sendo levada para aquela região ali germânica, mas eles continuam reclusos. E essa reclusão ela era passada de família. Então, o, o pai Clayton do Alto Clero Judaico tinha o filho Clebinho. O filho Clebinho herdava as terras, aquele poder e o status de ser do Alto Clero Judaico do seu pai, e passava para o seu filho, que passava para o filho, para o filho, para o filho, durante 1.200 anos. Isso foi passando de família exclusivo para a família própria de quem era o Alto Clero Judaico. Enfim, isso nós estamos falando da era do cristianismo, né? Mas começa a surgir naquela mesma região da Alemanha e ali da Suíça, dos povos germânicos, pessoas que contradiziam, ou melhor, que se colocavam contra a Igreja Católica, que era a causadora do fim do poder daquele alto clero judaico.
Ah, antes disso, eu estava naquele ponto de que eles não se chamavam mais auxiliar judaico porque não existia mais judaísmo. E realmente não existia mais judaísmo, eles eram apenas um grupo restrito no meio da Alemanha e da Suíça. Quem são esses que agora não são mais auxiliar judaico? Os primeiros Freemasons, os construtores, aqueles que tinham construído todo o Estado de Israel e toda a religião judaica, que perderam tudo, se tornaram free, livres, porque não estavam mais lá na Judéia, e foram para a região da Alemanha, da Suíça ali. Importante, daí é aqui que começam os assincronismos, né? Porque isso daí vem bem depois, lá para 1800, 1700. Mas a Suíça é capital da maçonaria. Isso não é um fato que você vai pesquisar no Google. Ah, qual a capital da maçonaria? Vai pesquisar Suíça lá. Mas, se você for ver toda a história da Suíça, vocês vão entender que o novo lugar onde se instalou as relações de poder do Hospital Judaico foi a Suíça, que não mais a Hospital Judaico era, mas era a maçonaria. Então, por que a Suíça não se envolvia em guerra? Porque nenhum maçom, nenhum poderoso queria ver guerra no seu próprio território. Por que a Suíça é o único país hoje com democracia direta? Porque nenhum maçom quer viver num estado que não seja o ideal. Por que a Suíça tem altos índices de humanidade, de educação, de segurança, é um país perfeito, as pessoas podem ter armas por lá? Porque é o país ideal para esses poderosos. Eles montam o país na forma com que eles querem viver. E eles têm poder suficiente para fazer da forma que eles quiserem. Então, a história da Suíça mostra como que eles são capital da maçonaria. E, enfim, agora voltando, né? Daí a gente passa por toda essa era do cristianismo, que era belíssima. A gente pode falar também em alguns próximos vídeos sobre o que foi a era feudal, a era de dominância cristã, que é o no que eu mais me inspiro, porque foi a época de maior fé, foi a época de maior razão, foi a época de maior beldade da política e da sociedade mundial, que na verdade é só restrita à Europa, mas que foi o melhor momento da humanidade em si. Só que daí o que acontece? E é por isso que a gente tem que aderir a narrativas, porque nós estamos repetindo narrativas. A narrativa que hoje nós ouvimos é que aquele tempo era um absurdo, Inquisição, cruzadas, falta de saneamento, peste negra, ai que problemão. Sendo que essas mesmas pessoas que condenam o que a Igreja Católica fazia naquela época, hoje batem palmas porque o islamismo faz em seus países, quando julgam mulheres, e aí de forma muito mais interessada ao poder do que a fé em si. E também, além de bater palma para isso, ah, eu falei que eles condenam todo o contexto em que aquele Estado geral, né, de Igreja Católica estava submetido, o contexto de falta de saneamento, de peste negra, de várias doenças, de pobreza extrema, porque teve pobreza extrema ali nos burgos, né, com os servos e com os camponeses. É... E considera-se que todos esses problemas foram causados pela Igreja Católica, o que é uma grande falácia, porque a Igreja Católica em nada é responsável por isso. Qualquer governo que estivesse ali seria lidaria com os mesmos problemas porque é um problema da época. As pestes, os problemas ambientais, as eras da injeção geológicas, geográficas aí, de gelo e tal, de pouca chuva, os diversos problemas que passaram pelo feudalismo foi uma questão de falta de sorte apenas. E de eras do mundo comum. Então as crises que passaram não são culpa da Igreja Católica, muito menos do feudalismo. Ou melhor, não são culpa do feudalismo, muito menos da Igreja Católica. Enfim, agora sim, vamos lá, o ponto que eu estou querendo chegar. O cristianismo teve essa época perfeita. Essa época perfeita foi desenvolvida a educação da forma que ela deve ser, a fé da forma que ela deve ser, a sociedade da forma que ela deve ser. Claro que faltavam coisas, mas
a princípio, tudo que era feito ali era feito de uma boa forma, né? É, tinha o que eu comentei das relações de superioridade ali dos senhores feudais e dos e do clero, que era uma relação que às vezes era tóxica e que causava problemas que até hoje mancham a imagem da Igreja Católica injustamente, porque eram problemas associados aos reis e não à Igreja Católica. Nunca saiu um problema da Igreja Católica e sim dos reis, que se aproveitavam dela. Ah, enfim, passamos por toda essa era de feudalismo e tal. Eis que começa a surgir na Alemanha pessoas que se contrapunham à Igreja Católica por os mais diversos motivos que em suas teologias e em suas teorias estão escritos, mas acima de tudo por orgulho. Surge Martin Lutero, surge Calvino, surgem diversas pessoas com ideias de fazer reformas protestantes. E a princípio, essas reformas não estavam atingindo um grande público porque o povo era católico, o povo estava firme na fé, não tinha muito o que questionar. Dos grandes questionamentos que que o protestantismo trazia era sobre as indulgências plenárias, né, as indulgências que eram pagas. Uh, e as indulgências nunca foram um problema para ninguém. Ter direito a se confessar, ter direito a ser perdoado, ter direito a comungar era visto e deve ser visto pela sociedade como um grande privilégio. E, enfim, a, a princípio, essas pessoas que estavam surgindo ali na região da Alemanha, que não mais eram um lugar de bárbaros, a gente tem ali o início do Sacro Império Romano-Germânico, tem ali uma criação de diversos reinos daestim cristãos, até na Suíça. Naquela época, que a Suíça ela se tornou capital da maçonaria muito depois, mas e nessa época onde o catolicismo imperava, a maioria da Europa era católica. Começam a surgir esses protestantes sem nenhum apoio, mas que queriam derrubar a Igreja Católica. É a Igreja Católica que foi responsável por tirar o poder do alto clero judaico que hoje era a maçonaria. Qual que é o insight de pessoa daquela irmandade que estava reunida, que passou de família para família, e só queria voltar a ter seu poder, vislumbrando as histórias passadas que o judaísmo tinha em Israel, que então já tinha voltado a ser um Estado. Na verdade, estava lá uma transição, que uma hora era islâmico, outra hora era católico, outra hora era judeu, estava uma várzea, né, em Israel. Então não era um lugar seguro para o outro claro judaico voltar, né? Até porque se o islamismo entrasse lá, ia ser muito pior do que o catolicismo faria. Ia ser morte na certa para os outros claro judaico. Enfim, o catolicismo foi responsável por tirar o poder do outro clero judaico. Como que eles poderiam voltar com esse poder? Derrubando a Igreja Católica. Era possível derrubar a Igreja Católica quando você era só recluso em burgos, em feudos, na Suíça e na Alemanha? Não era. Mas agora que estava se movimentando e surgindo diversas pessoas com ideias protestantes que queriam questionar e derrubar a Igreja Católica, essa era a oportunidade perfeita de financiar-se essas pessoas. Então, o primeiro grande problema que nós vamos tendo aí em relação à maçonaria, e que vai sustentar todas as críticas que eu vou fazer nos próximos vídeos, é isso, é tentar derrubar a Igreja Católica. É um dos primeiros grandes erros, porque o primeiro foi ter matado Jesus. O segundo foi não se redimir do... Porque Judas Iscariotes, quando traiu Jesus, se redimiu e se matou. Os judeus, o alto clero judaico, não se redimiram do que eles tinham feito de errado, matar Jesus. E sabia-se que Jesus era filho de Deus por todas as provas, por todos os milagres, por todas as coisas que aconteceram lá naquela época. O mundo ficar em trevas depois que Jesus morreu já era prova suficiente. Os soldados de Pôncio Pilatos, esqueci o nome deles, mas soldados já tinham percebido
na hora o que eles tinham feito. Tem uma frase, eu não lembro exatamente o trecho na Bíblia, que fala que depois da morte de Jesus, os soldados ali falaram, ele era realmente filho do Pai. Filho de Deus. Então, o alto clero judaico não se redimiu. Isso porque a preocupação desse alto clero nunca foi teológica, em buscar Deus. Quem estava querendo buscar Deus eram as pessoas comuns, que, sem ver um tão promissor horizonte em suas próprias vidas dentro da Terra, poderiam dedicá-las para alcançar a vida eterna. Isso era feito no judaísmo com os fiéis judeus e foi feito com os fiéis islâmicos com os fiéis católicos. A diferença entre esses é que apenas a Igreja Católica dá esse acesso aos céus e tem a verdade em suas mãos. Então, enfim, onde que estávamos? Estávamos que os judeus não queriam largar de jeito nenhum. Os judeus não, o All-Star judaico, a maçonaria não queria largar de jeito nenhum a oportunidade de liderar. Porque se a preocupação deles não era teológica, a preocupação era puramente ambiciosa. Como que eu vou conseguir mais poder? Como que eu vou liderar? E a oportunidade de financiar as reformas protestantes foi a oportunidade perfeita. Tão perfeita que derrubou a Igreja Católica. Então, coloquem na cabeça de vocês. A maçonaria foi responsável pela queda absoluta da Igreja Católica na liderança do mundo, que era o estado ideal. Junto disso, agora que não havia mais Igreja Católica, os judeus poderiam voltar a liderar. Não assim de imediato, né? Porque não é assim, a Igreja Católica caiu, eu estou liderando. Eles tinham que reconstruir a história deles, mas agora era muito mais fácil a Igreja Católica. Junto disso, começa a se financiar, a partir da maçonaria, diversos movimentos que não só destruiu a Igreja Católica como instituição de liderança, instituição de Estado, mas como instituição de fé. Então o objetivo não era só tirar a Igreja Católica do poder, mas era tirar o que a Igreja Católica tinha como poder, que eram os seus fiéis. E daí com isso começa a se financiar as novas ciências, os novos pensadores, os iluministas, as grandes navegações. Cristóvão Colombo foi financiado por um judeu. Por um judeu não, né? Pelos judeus, em geral. Em geral também não, porque não são os judeus, mas de quem eu me refiro. A maçonaria, os grandes poderosos. E enfim, começa a se financiar uma série de movimentos para que o povo se desassociasse da Igreja Católica. E não sei se era esquematizado, se era pensado, mas esse próprio financiamento já dava um poder para a maçonaria. Porque se antes o poder era dado com a manipulação que o judaísmo tinha nas pessoas da religião judaica, os judeus, agora o poder que a maçonaria tinha era sobre as mentes que estavam atadas ao liberalismo. E daí, eu nem queria introduzir o conceito de liberalismo agora, mas ao iluminismo, as novas teorias que foram surgindo depois da Igreja Católica. Aqui, os novos filósofos, as novas teorias, as novas ciências, as novas descobertas e a melhora imediata das condições de vida que as pessoas tinham, porque sempre a gente tinha pestes e problemas, o investimento que a maçonaria trouxe ajudou a resolver diversos problemas. Ajudou a iniciar a Revolução Industrial, ajudou uma série de eventos que construíram o mundo, que foram construindo o mundo que a gente conhece hoje. E isso maravilhava o povo. Então o povo que antes era católico começou a unir-se aos iluministas, aos empresários, aquele novo sistema que ia se firmando, que era o que nós conhecemos como capitalismo, que é o que veio depois do feudalismo, que não é o que eu quero me referir como capitalismo,
mas é o liberalismo de Adam Smith, o liberalismo que foi desenvolvido depois da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, das reformas protestantes, das grandes navegações e de uma série de eventos que tiraram o poder da Igreja Católica na Europa. E com isso o poder da maçonaria se torna muito maior do que ele já era. Porque se antes o poder, que já era muito bom para o folclore judaico, se restringia a ajudar, agora ele estava espalhado por toda a Europa. Estava espalhado por nações, pela França de Napoleão, pela Espanha, por Portugal de Dom João, pelos reinos da Itália, que não era a Itália que nós conhecemos, pela Suíça, que ali na época de 1600 já estava sendo formado, já estava se tornando o país capital da maçonaria, pelo Reino Unido, e junto com esse poder gigantesco da maçonaria, diversas ações eram tomadas por eles. Porque daí lembrem-se daquela relação de conselheiro e de líder. A França podia ter Napoleão. A Inglaterra podia ter os seus dons, os seus reis lá. Portugal podia ter o Dom João. Mas quem mandava nesse eram os conselheiros. Que, se na época de Israel era o Oslo judaico, agora era a maçonaria. E é muito importante que se coloque isso na cabeça. Porque essa relação permanece até hoje. Nada mudou no mundo desde então, porque nós continuamos numa relação liberal. As estratégias mudam, mas os líderes são sempre os mesmos. E as mesmas famílias que vêm lá do alto clero judaico, da época que mataram Jesus. Talvez não com o mesmo nome, talvez com algumas ramificações, porque isso cresceu, né? Mas, a princípio, os poderosos são sempre os mesmos. E esses poderosos, a chance de você se tornar um é muitíssimo pequeno, mas sabe o que é pequeno? É muito pequeno. Porque são muito poucos. Nós temos 8 bilhões de pessoas, eu duvido que passe de 300 poderosos hoje. E nessa época que começa a surgir o liberalismo, o que a maçonaria decide e o que a maçonaria financia para a manutenção do seu próprio poder? Colonialismo, escravatura, neocolonialismo, teorias de darwinismo social, fascismo, isso tem em ordem cronológica. No, neoliberalismo. E tudo isso sustenta uma série de narrativas que hoje a gente ouve nas escolas, hoje a gente conhece assim do mundo que a gente acha que a gente realmente conhece. Uma série de narrativas que sustentam o poder da maçonaria. A maçonaria é responsável pelo racismo, a maçonaria é responsável pela desigualdade social, a maçonaria é responsável pela fome. Porque, se por um lado a maçonaria incentivou a ciência e fez com que surgissem cientistas, Albert Einstein, antes Isaac Newton e diversos outros, Nikola Tesla, enfim, muitos outros aí, inúmeros cientistas, inúmeros filósofos, Weber, Marx. E não acha que o fato de ser liberal está atrelado à direita? Porque está dentro da estratégia da maçonaria incentivar a esquerda também. Porque todos os atritos que a maçonaria criou sustentam o seu poder. Porque daí o povo preocupado em solucionar esses atritos não foca na problemática principal, que é a maçonaria. Então a maçonaria criou o darwinismo social, criou o escravismo, criou o racismo, para que hoje as pessoas percam tempo debatendo sobre o racismo em vez de debater sobre a maçonaria.
E é por isso que eu tenho uma postura que as pessoas acham que é uma postura reacionária. Mas não é uma postura reacionária, é uma postura realista. Eu tenho uma objetividade que é: não adianta a gente ficar debatendo sobre racismo, sobre especificidades, que é muito bem o que a maçonaria quer que você fique discutindo. Cabe a nós discutir sobre o que a maçonaria faz com a gente. Porque se existe desigualdade racial, social, cultural, étnica, se existem preconceitos, se existem problemas na nossa sociedade, foi porque a Igreja Católica não lidera mais a gente, numa época que a gente não tinha todos esses problemas, e a partir de que a Igreja Católica deixou de liderar a gente, o mundo ficou na mão de pessoas inconsequentes, que não estão atadas à fé verdadeira de pessoas que querem ser boas, e sim atados ao seu próprio bel prazer e à sua própria irmandade. Porque nesse meio, enquanto o mundo se preocupa com diversos fatores inúteis, a maçonaria continua ganhando dinheiro com seus bancos, continua ganhando dinheiro com suas nações, continua ganhando dinheiro com seu sistema e sustentando suas famílias, que vão continuar se sustentando, com seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e próximos descendentes, assim como se sustentou por toda a sua história. Por isso que o primeiro vídeo tem que começar sendo falado sobre a maçonaria. Porque a maçonaria é, sim, majoritariamente, e agora não mais totalmente como era o alto clero judaico, mas só majoritariamente formada por judeus, porque nós temos novas pessoas que conseguem entrar na maçonaria com uma chance mínima de conseguir adentrá-la, que não são judeus. Nós temos um número até que relevante, assim, por exemplo, o Elon Musk. Eu não vou dizer que ele era maçonaria, mas ele com certeza, com um grande melhorar, deve ter relações. Ele não é um judeu, ele é um sul-africano. Ah, religiosamente, não sei se ele é um judeu, mas deve ter relações com a maçonaria. E se não tem relações com a maçonaria, ele tem relações com pessoas que têm relações com a maçonaria. Hoje as mídias são totalmente manipuladas pela maçonaria. E quando a gente fala de sionismo, que é um termo muito conhecido, a gente está falando justamente dessa ação da maçonaria. Que as pessoas não conseguem reconhecer. E daí, hoje, quando a gente ouve as pautas do sionismo nos debates entre Palestina e Israel, beiram o antissemitismo, porque as pessoas acham que o sionismo é causado pelos judeus, e não é pelos judeus, é pelo alto clero, pelo antigo alto clero judeu, que hoje é a maçonaria, mas não pela raça judaica. Até porque a maçonaria causou o genocídio de judeus na Alemanha nazista. Qual que era a ideia? Era gerar uma guerra entre a Alemanha nazista e os países aliados que fizesse com que todo o lucro, fizesse com que todo o lucro que os Estados Unidos teve após isso, através do Plano Marshall, através de todo, até durante a guerra com a produção de armamentos, fosse direcionado para os seus lucros próprios. E assim como o socialismo surgisse, e surgisse com diversas polêmicas que justamente sustentassem o liberalismo, porque nas condições que a maçonaria deixou o socialismo crescer, realmente o capitalismo, o liberalismo é mais forte. Não porque o socialismo é pior do que o liberalismo, mas porque é o que a maçonaria quer que seja. Eu não sei se essa altura meu rosto está escuro, eu não estou vendo meu próprio retorno, estou falando com vocês já há 1 hora e 10 minutos, mas ainda bem que a gente está finalizando. Então, enfim, eu só quero que isso fique claro nesse nosso primeiro vídeo. Que o inimigo a ser combatido é a maçonaria e nada mais. E o plano a ser idealizado é. Nossa, o ventilador está começando a miar agora. Você deve estar ouvindo bi, 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 aí. O plano a ser idealizado é a volta do Estado Católico. É colocar em xeque o poder da maçonaria. E isso a gente só consegue com uma massa muito grande. Muito. O socialismo teve massas grandes? Teve. Muito maior que o socialismo.
E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, por isso que eu tô aqui com 17 anos, depois de ter saído da escola, pensativo sobre o que eu tô colaborando com a sociedade. Eu fiquei com vontade de pegar uma câmera e gravar aqui. E ficar 1h10 falando sobre a história da maçonaria. Por quê? A maçonaria condena todos os povos. A maçonaria causa todo o sofrimento que nós vemos hoje no mundo. E é necessário que as pessoas tenham conhecimento disso para que daí a gente consiga partir para uma solução para toda a sociedade, para que não haja mais fome, para que não haja mais pobreza, para que não haja mais miséria, para que não haja mais desigualdade, e para que as pessoas sejam conduzidas por um Estado católico, por um Estado do bem, a serem boas pessoas, a serem pessoas fiéis, felizes, solidárias, caridosas, e que guie não só a humanidade em si para o caminho do bem, mas as pessoas para o caminho dos céus. Isso era a função do Estado, que hoje é apenas mais um controlado, e na verdade o principal controlado pela maçonaria, para sustentar os seus lucros e acabar com as nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado. Voltarei em breve com mais vídeos. É isso. Falou!